Galera, é o seguinte, essa é a primeira entrada do PSP na nossa série de vídeos a respeito de consoles e o que eles podem fazer com o seu poder. E por ser um console portátil, esse pode ser um caso muito curioso e diferente do que a gente tem se acostumado por aqui até então. E isso porque, embora pareça estranho, o tamanho do console também é um ponto determinante na hora de definir quanto de poder ele vai ter, já que certos componentes demandam um espaço específico e se esse ponto for limitado, consequentemente o hardware também acaba se limitando. E como aqui estamos falando de um hardware que chegou no meio de vida do PS2, sendo lançado em 2004, ele precisava se equiparar ao console de sexta geração da Sony, e isso é o mais surpreendente dele. Afinal, da sua própria maneira ele conseguiu. E talvez possa parecer um cenário um tanto injusto comparar o PSP, um portátil, com o PlayStation 2, um console de mesa, mas não é bem assim. Afinal, ele foi lançado em um momento em que precisava se considerar que ele participou da transição de gerações do PS2 para o PlayStation 3, então precisava haver um esforço para os jogos conseguirem se apresentar visualmente bem nele, e ter saído nesse período é o que o motiva em ter tantos pontos interessantes para a gente ver a longo prazo. Mas é importante considerar que seu poder não tinha nada de surpreendente ou tão diferente assim do PS2, e para falar dele, precisamos estar atentos às suas diferentes versões. Por isso vamos para as especificações predominantes primeiro, ou seja, aquelas que permaneceram e se destacaram com o último modelo predominante do console. Por ser um portátil, vamos já tirar algo do caminho: a sua bateria. A revisão mais bem conceituada da plataforma tem uma bateria de 1800 mAh, e isso dá cerca de 5 horas usando o console direto, só que podem haver variações. Essas variações acontecem obviamente por conta do processador dele, que pode operar numa frequência máxima de até 333 MHz, mas que por conta do gerenciamento de energia, ele fica com apenas 222 MHz como padrão. Só que o curioso é que existem jogos que exprimem o máximo dessa capacidade e isso acaba influenciando no tempo que o console pode ficar ligado, ou seja, dependendo do jogo que você estiver jogando, isso vai ser afetado. Já seu chip gráfico opera em 166 MHz com 2 MB de memória de vídeo, além de 64 MB de memória RAM, que influencia diretamente na diferença entre os modelos e na performance dos jogos, pontos que a gente precisa de secar ainda, então mantenham isso em mente. E tudo isso em uma tela de LCD de 4.3 polegadas com uma resolução de 480 por 272 pixels. Por isso que foi dito que o PSP é um console razoável em nível de poder, principalmente se considerarmos que ele é um portátil, em que se compararmos com o PS2, isentando a arquitetura que a plataforma de mesa usava, a frequência da sua CPU era de 294 MHz. Então, comparar o padrão do PSP de 222 MHz, mesmo abstendo a arquitetura utilizada, ainda assim dava mérito para o portátil, justamente por ele ser um portátil. Só que, obviamente, existiriam limitações nesse meio. Então a pergunta que fica é: como o PSP fez para se desempenhar tão bem? É isso que a gente vai ver hoje. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então hoje a gente começa a ver o caminho incrível que o PSP trilhou. As mais de 80 milhões de unidades vendidas e sua biblioteca, que é composta por cerca de 1.300 jogos, já mostram como o console foi um sucesso de vendas, mas isso não é para menos. Afinal, era comum ouvir as pessoas dizerem naquele período que ter um PSP era o mesmo que ter um PS2, só que em mãos, com a possibilidade de jogar em todos os locais. E esse pensamento aconteceu por alguns motivos específicos e foi incentivado pela Sony com seu marketing e sua investida nos jogos. Para se ter uma ideia, a empresa contratou diversos artistas para grafitar nas ruas imagens que fizessem alusão a uma propaganda do portátil, justamente para poder passar a sensação de que você pode jogar em qualquer lugar. Só que muito mais do que isso, o console também abriu um leque de possibilidades para franquias inserirem linhas paralelas nele, ou seja, franquias que estavam no PlayStation 2 começarem a aparecer aqui, o que foi um dos principais motivadores de sua compra, se não foi o principal. E naturalmente, se estava dando certo, aprimoramentos para a plataforma precisavam ser lançados. Por isso, vale dizer que existem diversos modelos de PSP e, embora seja importante a menção de cada um deles, a gente precisa se concentrar nos consolidados e mais populares. Então vamos fazer as menções honrosas e partir para isso. A primeira grande novidade dentre os modelos foi o PSP Go, que como principal diferença era destinado aos jogos em mídia digital, por isso não tinha espaço para mídia física aqui. Além dele, a Sony também lançou o PSP E1000, já no fim da vida útil do console. Essa versão foi considerada como econômica, por remover itens como Wi-Fi e ter um acabamento muito mais simples. A ideia com ela foi aproveitar
o legado que ainda se tinha para poder partir para o próximo portátil. Já falando das edições principais, a gente teve 3, e elas foram denominadas como 1000, 2000 e 3000. A edição 1000 é obviamente a mais deficiente das 3, mas é ela que dá margem para a gente falar um ponto técnico importantíssimo, que é a memória RAM. Quando houve a chegada do PSP 2000, recebemos um aprimoramento nesse sentido, porque o modelo original vinha com apenas 32 MB de memória, e com sua atualização isso foi dobrado para 64 e se manteve em edições posteriores. Isso é importante de ser mencionado porque, nesse caso, a memória RAM ajudava no processamento de dados e na hora de comunicação entre eles, e por isso os loads na versão original eram mais lentos na hora de ler os UMDs com a capacidade de até 1.8 GB que o portátil usa. Além disso, o PSP 2000, considerado como Slim por ser levemente menor, trouxe melhorias na sua tela também e possibilitou a saída AV para poder conectar o console à televisão caso você quisesse. As melhorias na tela, por sinal, se concentram muito na qualidade de cores e contraste, algo que por sinal foi relativamente inovador para a época, porque o padrão de telas LCD ainda não tinha se consolidado. Só que o santo graal obtido foi com o PSP 3000. A qualidade de cores e eficiência em evitar efeitos de rastros na sua tela que foi substancialmente melhorada, e como se não bastasse, o antirreflexo também melhorou, junto com a capacidade do brilho também, facilitando o uso em ambientes claros, por sinal, o que é importante por um portátil porque você vai jogar ele na rua em algum momento. Não à toa, ele ficou conhecido como PSP Bright, que é brilhoso em inglês. E dentro de todo esse contexto técnico, podemos dizer que existem as regalias também. A primeira delas é o sistema operacional, que foi o mesmo utilizado pelo PlayStation 3, e isso já dava um ar bastante futurista para ele quando comparado à interface do PS2, por exemplo. Além disso, com uma certa gambiarra, dava para fazer o console de controle para PC e para PS3 também. E as 3 últimas que precisam ser listadas são as mais interessantes, só que uma delas a gente só vai entender no fim do vídeo. A primeira é o suporte a anti-serrilhamento em jogos, e isso daqui é importante porque facilitava muito quando combinado ao tamanho da tela dele. Mas para quem não entendeu, é o seguinte: apesar da baixa resolução de 480 por 272 pixels, ter uma tela pequena facilita na hora de não visualizar os defeitos da imagem, principalmente considerando que você mantém uma certa distância mínima entre a tela e os seus olhos. Só que ainda assim, não dá para negar que para a época a qualidade da tela era relativamente boa quando o assunto também era nitidez. Então o anti-serrilhamento funcionava para dar o toque final, funcionava como uma espécie de acabamento. E os jogos que aplicavam isso se apresentavam de forma muito mais consistente, por mais que fosse um display tão pequeno que o console usava. Já a segunda regalia que merece destaque é a possibilidade de jogar títulos de PS1 aqui. Ainda não era possível ter um PS2 literalmente na sua mão enquanto você estava na rua, mas já era possível fazer isso com o PS1 usando o PSP. Os títulos podiam ser baixados enquanto a PSN ainda estava ativa na plataforma e funcionavam extremamente bem, com inclusive uma certa liberdade na hora de configurar a imagem, algo que foi importante ao considerarmos que o padrão adotado pela tela foi de 16:9, enquanto que o PS1 usava 4:3. E a terceira regalia tem muito a ver com o comportamento dos jogos aqui, então vamos falar sobre eles para a gente poder entendê-la. Só que para falar da biblioteca de jogos do PSP, precisamos lembrar do que foi dito lá no início do vídeo. O console participou da transição do PS2 para o PS3, e tô dizendo isso porque curiosamente existia um interesse em tentar trazer alguns leves recursos do PS3 para cá, bem como alguns jogos lançados para ele também. Tá duvidando? E se eu te dissesse que tivemos o lançamento de Dante's Inferno para a plataforma? O game teve ênfase na 7ª geração, mas recebeu uma versão para o portátil, que apesar de sua qualidade ser notavelmente menor, ainda assim é um port que merece destaque, porque ele não chegou ao PS2, mesmo que o padrão gráfico apresentado pelo PSP fosse algo fácil da plataforma de mesa fazer. Além disso, de quebra, alguns títulos conseguiram se aventurar em tentar trazer sombras que conseguissem interagir com os personagens, mesmo que isso acontecesse de maneira mapeada. E nesse caso, como os efeitos de iluminação têm muita responsabilidade na hora de influenciar o realismo, não tem como não mencionar um dos jogos de corridas mais divertidos, que é Burnout Legends. E tô mencionando ele porque jogos de corrida têm um envolvimento gráfico muito grande por parte das suas desenvolvedoras, e por isso, nesse aspecto ao menos, raramente os resultados são ruins. No título, ao longo dos ambientes, a gente vê sombras mapeadas pelos cenários enquanto o carro passa, e tem sua modelagem influenciada por elas de maneira incrível ao considerarmos que estamos falando de um portátil.
portátil. E técnicas de iluminação com essa veemência só foram aparecer de fato, de maneira oficial ao menos, na geração do PS3. Mas aí veio outro jogo do mesmo segmento que impressiona tanto quanto, porém por outros motivos. E ele é Ridge Racer 2. E de cara já vale falar da incrível performance em 60 quadros por segundo estáveis na maior parte do tempo que a gente encontra aqui. Algo que acontece em um mero portátil, um tanto inacreditável, né? Mas como vocês já devem bem imaginar, isso não é o bastante. No console, o jogo consegue se manter muito bem assim, mesmo que comparativamente com Burnout consiga trazer efeitos melhores em outros pontos. E não, as sombras diretas aqui não são tão incríveis quanto lá, mas o uso do anti-serrilhamento é melhor e o jogo usa a técnica de Cube Map para poder apresentar reflexos nos veículos. E essa técnica se recalcula à medida que o carro vai andando pelas pistas, para que o reflexo, embora esteja em baixa resolução, ainda assim se aproxime de uma fidelidade de acordo com o que está acontecendo no cenário. Já por outro lado, depois disso discorrido, não dá para dizer que os games do PSP têm a mesma qualidade de texturas que um jogo de PS2 tem, mas mesmo assim a gente precisa dar mérito porque eles se comportam muito bem até aqui. E uma entrada gloriosa nele para poder demonstrar isso foi God of War Chains of Olympus, que segue aquela mesma filosofia que nós comentamos anteriormente ao dizer que muitas franquias usaram linhas paralelas para poder se desenvolver no portátil e também o popularizar. E o primeiro God of War aqui faz isso de maneira primorosa, e não é exagero, só que existiram concessões para ele poder performar. Ao olhar a amplitude dos ambientes, o número de assets e a qualidade das texturas, a gente percebe que embora o padrão visual seja realmente muito bom, ainda assim não se compara ao que tínhamos naquele período no PS2 com God of War 2, por exemplo. Podemos dizer que ele funciona como um meio termo entre o primeiro e o segundo game da saga, então vamos por partes para poder entender isso. Apesar de não ter texturas tão boas como os dois títulos do PS2, que por sinal nesse sentido encontram um ritmo progressivo, ou seja, no God of War 1 a gente tem uma qualidade boa, mas no God of War 2 a gente tem uma qualidade ainda melhor, a modelagem do protagonista e de diversos outros personagens tem mais contornos e nuances do que o que a gente vê no PS2. E na prática, por conta do baixo padrão de resolução, é visível que mesmo que não seja um jogo tão surpreendente quando comparado aos seus irmãos, ainda assim a gente não pode dizer isso quando o vemos e consideramos o poder em um portátil. É só reparar nas incríveis animações com Quick Time Events que acontecem em tempo real. É meio assustador pensar que naquela época um portátil estava fazendo aquilo. Só que existia um caso ainda mais curioso para poder demonstrar o que o PSP consegue fazer e que surpreende muitos ao ser executado por ele, que traz finalmente a terceira regalia para os nossos comentários. E ele é GTA Liberty Stories. Então, só para vocês entenderem, esse é um jogo que recebeu um port para o PS2 também, e por isso agora aqui a gente tem um parâmetro comparativo com a plataforma de sexta geração da Sony. E nesse caso, o console de mesa é superior em texturas, iluminação e carregamento de cenário. Mantenham isso em mente porque é importante, porque é com isso que podemos dizer que os principais fatores que desfavorecem esses elementos no PSP são a memória dedicada de vídeo e o baixo espaço de armazenamento nos UMD. Algo que inclusive talvez justifique porque os cenários de God of War aqui têm uma tendência em serem menores e com menos itens interativos. E provavelmente foi por esse motivo que, para trazer a franquia ao PSP, a Rockstar se focou na cidade já apresentada pelo terceiro jogo, que saiu para PS2, e isso aconteceu por motivos claros. Além de ser um mapa pronto pela empresa, já se havia conhecimento sobre sua renderização, e comparado ao que temos em GTA San Andreas, ele não é um mapa grande, algo que talvez o portátil desse conta. Inclusive, GTA Vice City Stories, que foi lançado posteriormente, considerou exatamente o mesmo critério para poder se apresentar no PSP e usou Vice City como ambientação, algo que também já tinha sido visto no PS2. Mas agora é que vem o as na manga da empresa, e tem a ver com as questões de anti-serrilhamento que o console aplica. Considerando que a resolução do PSP era de 480 por 272, o jogo nativamente foi produzido com um alvo de 512 por 320 pixels, e ao ser levado para a plataforma, ocorre um downsampling. O downsampling é basicamente esse fenômeno, uma resolução nativamente maior, mas que é trazida para um dispositivo que não consegue renderizar tudo. Então, vulgarmente falando, podemos dizer que a tela do PSP comprimiu esses pixels a mais e, como consequência, temos uma imagem mais cristalina que o comum e, de quebra, com menos serrilhados. E se não te surpreende, é só pensar que temos um mundo aberto sendo renderizado aqui em um portátil que faz uso de um disco de 1.8 GB e ainda teve a audácia, no melhor sentido da palavra, de trazer efeitos como reflexos no chão quando chove, um sistema de clima dinâmico e passagem do dia que funciona da mesma forma. Ou seja, toda a grandeza de GTA conseguiu ser trazida surpreendentemente para um portátil, o que fez com que ele fosse o jogo mais vendido da plataforma. Por isso, não se pode duvidar do PSP e tem muito que ele ainda vai mostrar pra gente por aqui. Mas eu quero saber de você. Você acha que o PSP
PSP, no fim das contas, conseguiu trazer uma experiência de um PS2, só que como portátil? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.